Oi, pessoal do sexto ano A, tudo bem? Como combinado, estou aqui de volta para a gente fazer as nossas correções dos exercícios de ciências da apostila 2 do capítulo 13, Poluição e Desperdício de Água, da página 314 a 321. Poluição e desperdício da água, da página 314, que é aquela aonde a gente tem uma imagem e que ele sempre faz algumas perguntas para a gente e que eu já disse que essas perguntas são pessoais, de respostas pessoais, e que eu coloco aqui algumas situações para que vocês tenham noção de como poderia ser a resposta dessas perguntas. Porém, não tem que estar necessariamente como eu coloquei aqui, tá bem? Será que a exportação de água, feita como apareceu na ilustração, embalada em galões? Como será a exportação de água feita como apareceu na ilustração da embalagem em galões? A exportação de água, ela não é feita na embalagem em galões. Ela é feita em containers que saem diariamente de portos nas costas brasileiras, que estão abarrotados de carne bovina, soja, açúcar, café, entre outros produtos agrícolas, exportados para o mundo. Mas dentro deles há um insumo invisível, cujo valor ultrapassa cálculos estritamente econômicos. Ao longo do ano, o Brasil envia ao exterior cerca de 112 trilhões de litros de água doce, segundo dados da Unesco, o que equivale a quase 45 milhões de piscinas olímpicas, ou mais de 7.000 lagoas do tamanho da Rodrigo de Freitas. A água que a gente exporta não é aquela água que a gente vê saindo da torneira. É as águas que estão embutidas nas coisas que a gente exporta, que nem a carne bovina, a soja, o açúcar, o café e outros produtos agrícolas. Por quê? Para que isso sobreviva, para que isso cresça, ele precisa do quê? De água. E essa água está lá, que é o que a gente chama de água virtual. Então, a gente exporta uma grande quantidade de água para esses países, só que essa água é de forma o quê? Virtual. Por que e como um país como a Alemanha importa tanta água do Brasil? A Alemanha é um importante parceiro comercial do Brasil. Em 2019, o país ficou em 8º lugar no ranking dos principais destinos das nossas exportações, como café, farelo, minério de cobre, celulose, motores de automóveis e etc. Então, quer dizer, a Alemanha, ela exporta muita água da gente. Por quê? Porque ela é um importante parceiro, ela compra vários produtos da gente. E eu citei aqui, ó, o café, o minério de cobre, a celulose. Como eu disse aqui, a Alemanha está exportando a nossa água o quê? Virtual, aquela água que a gente não vê, certo? Então, por isso que a Alemanha, ela importa tanta água do Brasil, porque ela consome um monte de coisas exportadas pela gente. E o que tudo isso tem a ver com o título deste módulo? Com a utilização da água para a fabricação dos produtos que são exportados, sejam eles manufaturados ou de origem agrícola, utilizam-se da água para o mesmo, um bem precioso que estamos desperdiçando. Isso é o que eu acho, tá bem? O que tudo isso tem a ver com o título do módulo? Poluição e desperdício de água. Bom, aqui, para fabricar
esses produtos, para exportar esses produtos, a gente utilizou uma grande quantidade de água potável do nosso país, certo? Então, esse bem precioso a gente está desperdiçando. É interessante para a economia do país? Sim, é, mas a gente precisa analisar até quando isso é interessante, se não existiria outros meios da gente continuar exportando isso aqui, mas utilizando outro tipo de água, para que a gente pudesse regar o café, para que a gente pudesse ter o minério de cobre, ter a celulose, para que a gente também conseguisse economizar a nossa água potável do nosso país. Poluição e desperdício de água, nós vamos falar da página 308 da atividade 1. Exercício 1. Você acha correto afirmar que a maior fonte de poluição de água doce, superficial e subterrânea no Brasil é a produção de esgoto doméstico? Justifique sua resposta. Eu não acho correto afirmar isso. Por quê? Porque apesar de o esgoto doméstico ser uma fonte considerável de poluição da água, como nós vimos lá no módulo 12, sobre saneamento básico, a maior parte da água doce utilizada pelo ser humano é utilizada onde? Na agricultura, que nós falamos que era 70%, e nas indústrias, 22%. O que toma essas atividades proporcionalmente mais poluentes do que o esgoto doméstico. 2. A última frase do tópico. Poluição da água traz um questionamento. Por que tanto descaso com um bem tão precioso? Com base no que estudou até agora, como você responderia essa pergunta? Gente, é uma resposta o quê? Pessoal. Eu coloquei a minha opinião, o que eu acho. A de vocês não tem que estar necessariamente igual a essa. Eu coloquei da seguinte forma, que apesar do Brasil ser um dos países com o maior potencial hídrico do mundo, quer dizer que é um país que tem bastante água, é incontrovertível que a escassez da água se constitui como um dos principais problemas sociais do Brasil. Então, se ele tem tanta água, por que eu tenho esse problema de escassez? À medida que o acesso a esse recurso é essencial para o bem-estar da sociedade e de suma importância para a saúde do indivíduo. Quer dizer, se o indivíduo não tem uma boa água tratada, ele não vai ter uma saúde legal, né? Por quê? Porque ele vai adquirir doenças, enfim. Muito disso fica evidente, não somente pela má gestão de recursos natural, mas também a falta de conscientização da sociedade, o caráter esgotável deste bem. Quando eu digo que é somente pela má gestão de recursos naturais, é quando eu digo que os governantes têm que fazer a parte deles, certo? Quando não pode ter aquele desperdício da onde a água está tratada até chegar à nossa água, ter problemas nas tubulações, ter o desperdício de água nesse meio caminho, mas também tem a nossa falta de conscientização da sociedade sobre o desperdício desse caráter esgotável, desse bem tão precioso para a gente, que eu citei no capítulo, que é lavar o quintal, que é regar um jardim, que é lavar um carro, e que a gente tem que consumir, que é tomar o banho, que é na hora de escovar os dentes. Isso faz parte da nossa conscientização. Da conscientização de quem? Da sociedade. Por esse bem que está tão escasso na nossa vida. Página 322, atividade 2. Veja a lista de produtos da Cesta Básica Nacional
e calcule a quantidade de água necessária para sua fabricação. É uma água virtual, é aquela que a gente não vê. Depois preencha a tabela de acordo com o exemplo. Ele tinha dado aqui, ó, carne do gado. Cesta básica nacional, 6 quilos. Água necessária por litro para produzir 1 quilo, 15.500 litros de água virtual. Para chegar a esse total necessário de 93 mil, o que ele fez? 15.500 vezes 6, que deu 93 mil. Leite tem 15 litros. Para cada 1 litro, a gente usa 1.000 de água. Então, 1.000 vezes 15, a gente vai usar o quê? 15.000 litros de água virtual. Feijão. 4,5 quilos, a gente vai precisar de 5.850. Fez a multiplicação, deu 26.325. O arroz, 3 quilos, a gente precisa de 3.400 litros de água virtual. Gente, se vocês não entenderam, para mim ter 3 quilos de arroz, para que esse arroz chegasse à minha mesa, lá no saquinho que a gente compra no mercado, eu precisei gastar 3.400 litros para regar esse arroz. Então, no total, eu tive que usar o quê? 10.200 litros de água. Na farinha, 1,5 kg de farinha, foi necessária 1.300 litros de água virtual, que chegou a que 19.950 litros. Batata, 6 quilos, eu usei 300 litros, que deu um total de água virtual de 1.800. Legumes, ele citou aqui o tomate, 9 quilos, eu precisei de 950 litros de água e eu cheguei num total de 8.550 litros de água virtual. Pão francês, 6 quilos, 3.000 litros de água, que chegou a 18.000 litros de água virtual. Café em pó, 0,6 quilos, 12.000 litros de água. No final, eu usei 7.200 litros de água virtual. Fruta, ele citou a banana, 11 quilos, que dá 90 unidades. Foi gasto 500 litros e no final deu 5.500 litros de água virtual. O açúcar, 3 quilos, eu gastei 1.800 litros e no final eu tive 5.400 litros de água virtual. A manteiga, 0,9 gramas, usou 18.000 litros de água e no final deu 16.200 litros de água virtual. Quer dizer que numa cesta básica, a gente usa 217.725 litros de água virtual para fabricar esses alimentos. Página 322, atividade 2. Leia a tirinha. Vocês tinham que ler essa tirinha e responder. O aluno respondeu com humor à pergunta do professor. Mas caso fosse uma resposta séria, que argumentos poderiam ser levados para contestar a resposta do aluno? Pode-se argumentar que, para produzir um skate ou mesmo uma pizza, também há consumo de água, que é a nossa água virtual, envolvido. No caso da fabricação do skate, certamente há menos gasto de água em comparação à fabricação do carro. Mas para uma pizza, o gasto de água deve ser maior do que para o ovo, certo? Se a gente fosse responder de uma forma correta, sem da forma como foi respondido aqui, que foi de uma forma, em forma de humor, tá bem? Página 323, a grandeza da água virtual de uma cesta básica.
Usando os valores obtidos na questão 1 da atividade 2, em relação à grandeza, capacidade, água virtual da cesta básica, se aproxima de qual das medidas de capacidade? No caso, a quantidade de água que pode ser armazenada a seguir. 2.500.000 litros, que é uma piscina olímpica, 100.000 litros, reservatório de água de um shopping center, que está aqui. Aqui está a piscina olímpica. 11.000 litros, caminhão-tanque, tá? Padrão. E esse caminhão-tanque padrão também está aqui. 5.000 litros, que é uma caixa de água padrão, aquela que a gente tem geralmente na nossa casa, que é de 500 litros ou até 1.000 litros. O valor obtido de 217.000 litros, 217.225 litros de água virtual para fazer uma cesta básica é aproximado de 2 reservatórios de água de 100.000 litros cada de um shopping center. Se eu pegar 100.000 litros mais 100.000 litros, vai dar o quê? 200.000 litros. Então, ele está mais próximo aqui desse 217.225 litros. Certo? Ó, 2.500.000 litros é muito maior que isso aqui. 100.000 litros é próximo disso aqui. 11.000 litros é muito pouco. Precisaria aproximadamente de 19 caminhões-tanques. Não tem como armazenar. 5.500.000 litros é pouco, pois eu precisaria de 445 caixas de água padrão. E onde colocar tudo isso? Então, o que estaria mais próximo aqui para mim seria quem? O reservatório do shopping, que seria somente o quê? 2 reservatórios deste shopping. Bem, pessoal, essa é a nossa correção dos exercícios. Qualquer dúvida que restar, me encaminhem um e-mail, coloquem lá Sexto Ano A Ciências, professora Regina. Estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Podem me encaminhar quantos e-mails vocês sentirem necessidade para esclarecer a dúvida de vocês, tá bem? Obrigado pela atenção de vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal. Até a próxima.